E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos começar a semana com uma decisão do Marco Aurélio que está na mídia, né? Que foi a suspensão da nomeação do filho de Crivella para a Secretaria da Casa Civil no Rio de Janeiro. O prefeito nomeou o próprio filho para exercer a função de secretário municipal. O que a gente tem aqui? Uma discussão acerca da aplicabilidade ou não da súmula vinculante número 13. A súmula vinculante número 13, nós sabemos, é a súmula que vem do nepotismo. Essa súmula estabelece que ninguém pode ter sob sua chefia imediata parente até o 3º grau civil e nem cônjuge ou companheiro. Lembrando que filho é parente de 1º grau. Então, no momento que ele nomeia o filho dele para exercer o cargo de secretário, sob a chefia da autoridade nomeante, teria uma vedação ao nepotismo. Qual o problema? O problema é que o STF já havia consolidado um entendimento em sentido contrário, dizendo que quando se tratasse de nomeação de alguém para exercer cargo político, isso seria um ato político, e os atos políticos não se submeteriam à súmula vinculante número 13. Então, o entendimento que a gente tinha no STF até agora, né, até a decisão do Marco Aurélio, que a gente ainda precisa verificar se vai ser chancelada pelo colegiado, né, do STF, mas a princípio a decisão que a gente tinha era, não tem problema nomear o parente, né, de 1º grau, no caso para secretário da Casa Civil, porque o cargo de secretário de Estado, assim como os cargos de ministro de Estado, são cargos políticos. A nomeação de alguém para exercer um cargo político é ato político, e ato político não se submete à súmula vinculante número 13. Essa decisão do STF, essa decisão do Marco Aurélio, melhor, se confirmada pelo colegiado, ela vai ser uma mudança de entendimento da Suprema Corte. Se eu concordo? Concordo com a mudança de entendimento, tá? Eu acho que a gente está diante de uma clara demonstração de nepotismo. Não é ato político, embora o cargo seja um cargo político, a nomeação é para cargo em comissão. É cargo político, mas é um cargo em comissão. E a gente, dentro da estrutura hierárquica, está tratando do direito administrativo mesmo. Então, aplausos à decisão do Marco Aurélio e espero que seja chancelada pelo colegiado do STF, embora eu ache difícil que isso aconteça, tá? Como eu lhe disse, a decisão do STF é no sentido de que isso não é um problema, mas a decisão é de 2008, já tem 9 anos, a gente já teve algumas alterações nas cadeiras da Suprema Corte e, por isso, é possível sim que a gente tenha uma mudança de posição do Supremo Tribunal Federal em relação à nomeação de agentes políticos, vedando a nomeação de parentes e aplicando a súmula vinculante número 13 também para esses atos. Eu repito que, na minha concepção, isso atende ao princípio da moralidade e da impessoalidade. Não acho que é um ato político em si, né? Os atos políticos são aqueles atos que dizem respeito à função política de Estado, como declaração de guerra, rumos políticos e não nomeação de servidores, por mais que sejam agentes políticos. E, na minha concepção, a decisão anterior do STF era uma decisão muito equivocada, muito ruim. Então, se a gente segue a nova decisão do Marco Aurélio e se o STF chancelar esse entendimento, a gente vai ter aplicabilidade da súmula vinculante número 13 também para nomeação de ministros e secretários. Aguardemos a decisão, mas acho que a gente vai ter uma mudança de posição e isso vai ser positivo na ideia de moralidade, de impessoalidade que a gente busca dentro da administração, certo? É isso.